Esse vídeo será uma aula sobre renda fixa, onde eu vou abordar de forma simples desde o que é renda fixa e o que caracteriza um investimento de renda fixa, até a definição dos tipos de investimentos que nós temos na renda fixa, quais as vantagens e desvantagens de cada um deles, quais são os formatos de rentabilidade existentes, entre outros assuntos em torno da renda fixa. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E para você que já acompanha o canal há mais tempo, já deixa aquele gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações. Mas para você que ainda não me conhece, não sabe o que eu vou entregar de conteúdo aqui, espera ter alguma coisa nesse vídeo fazer sentido para você e sim você deixa o seu gostei aqui embaixo. Vamos começar então pela definição de renda fixa. O que é renda fixa? Basicamente, renda fixa é um tipo de investimento que se caracteriza pelo empréstimo que você faz a alguém, seja uma empresa ou uma instituição financeira ou para o próprio governo. E ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a renda fixa, por mais que tenha esse nome, renda fixa, não é uma renda totalmente fixa. Não no sentido de que seja impossível você perder dinheiro e que é totalmente previsível saber o seu retorno em qualquer investimento de renda fixa. Então, como você vai ver, é possível sim perder dinheiro em renda fixa. E a única coisa que você tem certeza é sobre a taxa de rentabilidade e o formato dessa rentabilidade no momento do investimento. Alguns pontos importantes que devem ser explicados é que se você for emprestar dinheiro para um amigo pelo período de 30 dias, talvez você não cobre nada. Só que à medida que o prazo aumenta, você passa a exigir naturalmente uma compensação, um prêmio cada vez maior, ou seja, uma taxa de juros maior. Então, quanto maior o prazo, geralmente maiores são as incertezas sobre você receber ou não o seu dinheiro de volta e por isso você exige um prêmio maior. Tem o fato também de ser um amigo confiável ou não para te pagar, ou seja, isso seria um risco maior ou menor. Se o risco for maior, naturalmente a compensação deve ser maior. Se o risco for menor, a compensação naturalmente deve ser menor. E os investimentos de renda fixa seguem essa mesma lógica. Quanto maior é o tempo até você reaver o dinheiro, ou seja, quanto maior é o prazo do investimento, naturalmente você terá uma rentabilidade maior prometida. E o mesmo vale para o risco. Quanto mais arriscado for o investimento ou quem está pegando esse dinheiro emprestado de você, maior tende a ser o retorno prometido. E isso pode muito bem ser explicado por um tripé financeiro, que é o tripé entre risco, retorno e liquidez, onde se o risco é maior, o retorno deve ser maior. Se o risco é menor, o retorno deve ser menor. Se a liquidez, que é a possibilidade de você reaver o dinheiro, for menor, ou seja, se o prazo de resgate desse dinheiro for maior, maior deve ser o seu retorno prometido. Essa é a lógica por trás de uma maior rentabilidade ou de uma menor rentabilidade em investimentos de renda fixa. Maior risco é igual maior retorno. Maior prazo de resgate, que seria menor liquidez, também deve ser acompanhada de um maior retorno prometido. E o contrário também, um menor risco acompanha um menor retorno prometido e uma alta liquidez, que seria poder resgatar o dinheiro em qualquer momento, também acompanha uma menor rentabilidade. Isso se estivermos comparando com um investimento de mesmas características, porém com liquidez mais distante. E os investimentos de renda fixa seguem uma espécie de rentabilidade pré-combinada, que seria o formato da rentabilidade, que pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida, que seria uma mistura dos dois. Um investimento com rentabilidade pré-fixada é um investimento que promete uma taxa fixa de rentabilidade até o seu vencimento. Um exemplo seria um investimento de 14%. Isso significa que esse investimento promete um retorno de 14% ao ano. Porém, ele pode ter um prazo menor do que um ano, igual ou até maior do que um ano. E nesse caso seria 14% a cada ano. E se o prazo for menor do que um ano, ele pagaria um proporcional relativo ao período, seguindo a lógica de juros compostos, que faz com que os rendimentos no início sejam um pouco inferiores aos rendimentos posteriores. Se o prazo for maior, ele paga 14% ao ano até o seu vencimento. Em um exemplo, vamos supor que você tenha um título de renda fixa que prometa um retorno líquido de 13% ao ano e por acaso ele tenha vencimento em um ano. Nesse caso, se você investir o valor de R$1.000 nesse título, o resultado desse dinheiro após um ano seria de R$1.130, já que 13% de R$1.000 é R$130. E para entender melhor os juros compostos, se por acaso esse título tivesse um prazo de 2 anos, essa taxa de rentabilidade cresceria de forma composta, dando um rendimento total depois de 2 anos de R$1.276,90, já que o segundo ano começaria rendendo sobre R$1.130 e não mais os R$1.000 iniciais. Por isso que o resultado de 2 anos é mais do que o dobro do que o resultado de um ano. E esse resultado do exemplo é um resultado bruto que ainda não leva em consideração possíveis impostos que provavelmente iriam incidir sobre esse valor. Um investimento com rentabilidade pós-fixada
é um investimento em que a rentabilidade acompanha algum índice de mercado que pode variar, como por exemplo a Selic, que nesse caso se refere à taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, ou então o CDI, que é um índice de mercado bem próximo da taxa Selic. Na prática, ele costuma ficar 0,1 pontos percentuais abaixo da taxa Selic. Em um exemplo, se a taxa Selic está em 10%, a taxa de CDI estaria em 9,9%. E esse é um indexador que você vai se deparar com bastante frequência nos investimentos de renda fixa. Um exemplo de um investimento com rentabilidade pós-fixada seria uma rentabilidade de 100% do CDI. Nesse caso, veja que a rentabilidade do valor investido depende totalmente da taxa CDI e que, por sua vez, acompanha a taxa Selic. Ou seja, se a taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic, ficar mais baixa por decisão do Banco Central, o investimento passará a render menos. E se ela ficar mais alta, o investimento passará a render mais. E temos também os investimentos híbridos, que nada mais são do que uma mistura de taxa pré-fixada com um indexador pós-fixado. Quando você entra a fundo na renda fixa, você se depara com investimentos que possuem um formato de rentabilidade de IPCA mais uma taxa. Uma curiosidade é que muitas pessoas colocam esse investimento dentro da categoria de pós-fixados. Então, não estranhe quando alguma pessoa, ou até eu mesmo, aqui no canal em vários vídeos, me referir a esse investimento como sendo um pós-fixado. Porém, eu costumo me referir mais a ele como sendo um investimento híbrido do que um pós-fixado, que no caso é uma mistura de uma taxa pré-fixada com um indexador pós-fixado. E em um exemplo, um título que paga IPCA mais 6,20%, se a inflação do período medida pelo IPCA for de 5,8%, você tem a rentabilidade desse título em 12%. Mas na prática é impossível saber com certeza qual será a sua rentabilidade nesse título. E não é incomum encontrar outros formatos de rentabilidade que misturem um índice pós-fixado com uma taxa pré-fixada, como um título que promete um rendimento de CDI mais 1% ou CDI mais 2%. Ou então, indo para investimentos de fundos imobiliários, você pode encontrar nos fundos de papéis, por exemplo, IGPM mais alguma coisa. E eu falei que a única coisa que você tem certeza em investimentos de renda fixa é sobre a taxa de rentabilidade e o formato dessa rentabilidade no momento do investimento, dando a entender que é impossível saber com exatidão o retorno que você terá. E isso é de fato verdade. Não tem como ter certeza mesmo em um título com rentabilidade pré-fixada, porque olhando para um pós-fixado, ele varia conforme um índice de mercado. Então é impossível saber com exatidão o seu resultado de forma antecipada. Um título com rentabilidade de IPCA mais uma taxa também não tem como saber com certeza, já que ele possui o componente pós-fixado. Mas aí você me pergunta, Marco, e no pré-fixado? Tem como eu saber o valor exato que eu vou receber no vencimento? E isso é verdade, mas é impossível você saber qual será o poder de compra daquele dinheiro no vencimento. Ou seja, é impossível você saber qual será a sua rentabilidade real. E a rentabilidade real é a diferença entre a rentabilidade obtida, rentabilidade nominal, e a inflação do período. Essa diferença seria a sua rentabilidade real. Agora que fizemos essa breve explicação sobre renda fixa, vamos conhecer os principais investimentos de renda fixa. Alguns você provavelmente conhece e outros eu acredito que não conheça a fundo. Mas de forma resumida, nós temos os títulos do Tesouro Direto que vão desde o Tesouro Selic, que acompanha a taxa Selic, passando por títulos pré-fixados, pós-fixados atrelados à inflação, e também tem o Tesouro Renda Mais, que eu já expliquei em outro vídeo. Nesse vídeo eu não vou aprofundar muito no assunto de Tesouro Direto, porque isso já foi feito em várias outras ocasiões. Inclusive eu vou estar deixando aqui em cima um vídeo sobre marcação a mercado, onde eu mostro como é possível perder dinheiro na renda fixa por conta da oscilação nas taxas dos títulos do Tesouro Direto. E fora os títulos públicos, que são os títulos do Tesouro Direto, você tem os títulos privados, que são títulos emitidos por bancos, como CDB, LCI e LCA. Um CDB tem as seguintes características. Ele é emitido por algum banco, tem prazos de vencimento variados, podendo ser meses ou anos, tem vários indexadores, IPCA, CDI ou pode ser pré-fixado. A liquidez, que seria a possibilidade de resgate, pode se dar de forma imediata, ou seja, podendo resgatar imediatamente, ou então após um prazo específico, um prazo de carência, onde o título fica sem liquidez durante esse prazo e depois ele fica com liquidez, e pode ser também com liquidez somente no vencimento. Eles são naturalmente mais arriscados do que os títulos do Tesouro Direto, já que aqui quem assegura seu dinheiro é o banco emissor, enquanto que no Tesouro Direto é o Tesouro Nacional. Mas isso não significa que seja de fato arriscado, porque se você escolher um banco com uma boa saúde financeira, esse risco seria baixíssimo, beirando zero. E eu já fiz um vídeo mostrando vários bancos com saúde financeira ruim e mostrei outros com saúde financeira boa, com saúde
financeira excelente. O vídeo vai estar aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição do vídeo também. Diferente dos títulos do Tesouro Direto, os CDBs não sofrem efeitos de marcação a mercado, que é algo que também já foi explicado em outra ocasião. E além disso, existe a incidência de dois impostos, o IOF e o imposto de renda. O IOF segue uma tabela regressiva de imposto que vai de 96% a 0% e pega somente dos rendimentos. Depois de 30 dias essa tabela ela zera, não existe mais o IOF, e além dele existe o imposto de renda que incide também em uma tabela regressiva, só que desse não tem como fugir. Basicamente você tem uma alíquota que começa em 22,5% e vai até 15% dependendo do prazo que o dinheiro permanecer no investimento. E quanto mais distante, menor é essa alíquota, chegando após 720 dias, mais ou menos 2 anos, na menor alíquota de imposto de renda. E todos esses impostos descontam de forma automática, não é necessário fazer absolutamente nada. Quando você resgata ou quando o título vence, esse dinheiro já é descontado automaticamente na fonte. Agora sobre LCIs e LCAs, elas têm praticamente as mesmas características dos CDBs, mas com a diferença de que esses investimentos são isentos de imposto de renda. Então, naturalmente, as LCIs e LCAs rendem mais do que a maioria dos CDBs. E também você não costuma encontrar LCIs e LCAs com liquidez diária. Eu, pelo menos, nunca vi. Mas você pode encontrar com um prazo de carência e também com liquidez no vencimento. Alguns investimentos que também são bem parecidos com CDBs são LCs e RDBs, que são dívidas emitidas por financeiras. Tem prazos variados, podem ter também vários indexadores, em tese são mais arriscados do que CDBs, já que é uma financeira e não um banco que emite e assegura. Por isso as taxas costumam ser maiores, mas são títulos não muito populares. Sofrem incidência de imposto de renda e do IOF também. Além disso, as LCs, RDBs, CDBs, LCIs e LCAs, todos eles são assegurados pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Então, caso a instituição emissora do investimento quebrasse, bastaria acionar o FGC e ter o dinheiro de volta. O ponto negativo do FGC seria se uma instituição grande ou muitas instituições pequenas quebrassem ao mesmo tempo, talvez ele não desse conta de pagar todo mundo, porque ele tem uma liquidez de 2% de todo o dinheiro assegurado. Então não é como se ele tivesse todo o dinheiro assegurado de todas as contas de todas as pessoas disponível a qualquer momento. Tem um certo limite, por isso é bom considerar apenas instituições com boa saúde financeira, onde o risco dela quebrar seria muito improvável. Outros investimentos de renda fixa seriam os CRIs, CRAs e debentures. CRIs são semelhantes às LCIs, mas tem algumas diferenças entre elas, que é, por exemplo, o emissor, que nesse caso são empresas e também não tem a segurança do FGC, logo são títulos mais arriscados do que CDBs, LCIs e LCAs. Na prática, imagine que um CRI é uma construtora que quer, por exemplo, construir mais prédios. Ela, por exemplo, pega os valores que ela irá receber no futuro dos prédios já vendidos, empacota tudo em um CRI por meio de uma securitizadora e assim disponibiliza no mercado. Isso é um CRI. Nesse caso, você assume o risco de inadimplência por parte de quem comprou o prédio, os prédios da construtora. Ela fazendo isso consegue mais dinheiro agora para continuar construindo, e uma vantagem dos CRIs e CRAs é que eles, assim como LCIs e LCAs, são isentos de imposto de renda. Já as debêntures são parecidas com os CRIs e CRAs, porém são títulos emitidos por empresas que não sejam bancos ou instituições de crédito imobiliário. Não tem a segurança do FGC também e podem ou não ser isentas de imposto de renda. Se for isenta de imposto de renda, leva o nome de debênture incentivada, pois o governo entende que aquele empreendimento que aquela debênture vai construir traz um benefício para a sociedade e ele incentiva a sua emissão. De forma resumida, seriam esses os principais investimentos de renda fixa. Agora, sobre a equivalência dos investimentos, ao tentar comparar diferentes taxas, meu conselho é que você compare apenas indexadores iguais, como pré-fixado com pré-fixado, CDI com CDI ou IPCA com IPCA. Porque se você tenta comparar pré-fixado com IPCA, é uma comparação injusta e impossível de ser assertiva, pois o IPCA é calculado mensalmente. E se você comparar investimentos diferentes, leve em consideração as características de cada um deles, pois alguns são mais arriscados do que outros. E eu tentei fazer esse vídeo como uma espécie de aula, mas ao mesmo tempo sendo um vídeo com formato de YouTube. Então, se você achou que esse vídeo foi útil de alguma forma, já deixa aquele gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações. Sem mais, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico, e nos vemos no próximo vídeo.